valorizar a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre tratando, cuidando da nossa vida quando há uma queda espiritual. Tratando da nossa vida diante da queda espiritual. Tratando da nossa vida diante da queda espiritual. Lucas 22, 31 a 34 diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes, você negará que me conhece. A cada dia, irmãos, o número de pessoas caídas, o número de pessoas distanciadas de Deus só aumenta. Caio Fábio, na década de 90, tem uma mensagem que ele falava já na década de 90, e ele declarava que a igreja fora dos portões é maior do que a igreja dentro dos portões. A igreja desviada, a igreja que se afastou, as pessoas pelo qual tinham como costume comunhão, hoje cada vez mais frias na fé. Além desse enorme número de pessoas que estão fora, que se afastaram e estão distantes de Deus, teríamos também um outro enorme número de pessoas que são aquelas que estão afastadas dentro da igreja. O problema não é só aquelas que estão afastadas da igreja, templo, do convívio de domingo, daquelas que são atacantes de Facebook, mas também tem aquelas pessoas pelo qual estão aqui todo domingo. Estão aqui nas quartas-feiras, estão aqui no sábado, estão aqui, mas é como se não estivesse. Muitos já perderam a alegria de participar de cultos. Tem pessoas que estão aqui meio que se arrastando, meio que falando assim, eu tenho que pelo menos bater um ponto ali para que Deus veja que eu estou tentando alguma coisa. Muitas pessoas perderam a alegria de seguir os costumes bíblicos. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Tem coisas que, irmãos, errar faz parte da nossa vida, da nossa natureza. Agora, não reconhecer que aquilo dali é um erro, é o maior dos erros. O nosso palavreado está diferente. A nossa forma de lidar com as coisas está completamente diferente. O que era xingamento hoje mais não é. Aquilo que era rude hoje já não é mais. Os costumes bíblicos e o entendimento do que é certo e errado está de acordo com a nossa própria conveniência. Se me convém, está certo. Se não me convém, está errado. Apocalipse capítulo 2, versículo 4, diz que as pessoas estão deixando aquilo que a gente chama de o primeiro amor. E o que é o primeiro amor? Amor não é sentimento, amor é decisão. O amor, ele é regado por sentimento. Mas não é só o sentimento que faz do amor ser o amor. A paixão é sentimento. Paixão tem que ser todo dia regada para que ela fique viva. Mas o amor não, ele permanece para sempre.
Isso é bíblico. A decisão tem que permanecer. Quando você ama, uma decisão que é nutrida com paixão, que é nutrida com outros sentimentos, que é nutrida com razão, é nutrida com intelecto, é nutrido com várias coisas. O amor é mais profundo do que a paixão. A paixão passa. Se você não trabalhar a paixão, ela vai embora. Então tem pessoas que estão deixando aquilo que era para ser eterno, o amor a Deus, o amor pela palavra, o amor pelo costume bíblico, um amor direcional para que Deus tem para a nossa vida, porque é a melhor coisa para nós. O coração afastado de Deus, ele está enfermo. Nós estamos vendo muitas pessoas doentes dentro da igreja e fora da igreja, porque a população está afastando de Deus. Certa vez perguntaram para Ruth Graham, se eu não me engano, Ruth Graham ou a filha deles. Perguntaram por que Deus abandonou a população norte-americana. Por que tantos jovens estão se matando e matando a outros? E isso foi uma entrevista depois de um jovem pegar uma arma e sair atirando numa universidade. E se eu não me engano, a filha de Ruth e Billy Graham declarou naquele momento: mas Deus não abandonou a população norte-americana. Mas como que não? Você não está vendo mal imperando? Você não está vendo aí morte? Você não está vendo tanta coisa ruim acontecendo? Sim, estou vendo. Mas quem abandonou quem? Não foi Deus que abandonou. Deus continua disponível. Mas a pergunta que eu te faço: por que tiraram Deus das escolas? Por que tiraram Deus das famílias? Por que acharam cafona falar sobre Deus? Por que Deus não é mais glorificado pela população? Por que isso não está mais na cultura? Por que isso não está mais nos ensinos de casa? Então não foi Deus que abandonou. A população que virou as costas para Deus. E quando a gente abandona Deus, o nosso coração fica doente. Nós ficamos doentes, por quê? Como diz a palavra, minha alma anseia por ti. A nossa alma necessita do Deus Todo-Poderoso. A gente necessita de Deus. É como eu estou aqui com um pigarro muito forte, tossindo toda hora, e eu necessito beber água. Eu necessito disso. Não é bala, não é nada, é água. Eu tenho que estar hidratado. O meu corpo necessita de água. O meu corpo necessita de comida, de alimento. A nossa alma necessita de igual forma de Deus. Não tem como se afastar dele. Ele está em todo lugar. A sua presença é superabundante na terra. Não tem como nem sequer se esconder dele. Mas nós precisamos. O coração afastado é enfermo. E esse tem sido a maior área de necessidade de cura. A maior necessidade de cura do nosso tempo é que nós estamos abandonando Deus e seus princípios. E a gente tem falado tanto sobre a igreja relevante. E a igreja relevante é aquela que tem Deus e os seus princípios na sua vida. Alguns pressupostos importantes eu quero falar para a igreja. Primeiro, são dois. Primeiro, qualquer um está sujeito à queda. Vamos falar bem forte isso. Qualquer um, eu vou falar, você repete, vamos lá. Qualquer um está sujeito à queda. Agora, você sabia que o único requisito que é indispensável para você cair, é você estar de pé. Você só tem como cair se você estiver de pé. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso
que lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, nos orienta para que você que está de pé, cuide-se para que não caia. Então a gente precisa olhar ao nosso redor todos os dias. Se a misericórdia acordou na frente, se a misericórdia foi dada por Deus para a gente estar vivo, se Deus mandou a misericórdia se renovar na nossa vida, é porque a gente precisa olhar ao nosso redor, nas nossas atitudes, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente está fazendo, o que vai nos afastar do princípio de Deus. O que pode fazer com que o meu coração fique enfermo. Eu tenho que me afastar disso. Eu não posso nutrir isso na minha vida. Porque se eu estou de pé, é pela misericórdia que acordou primeiro. Então, se eu estou de pé, eu tenho que me cuidar para não cair. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou cuidar da misericórdia de Deus. Eu vou cuidar da misericórdia do Senhor. Eu tenho que valorizar que Ele foi misericordioso e bondoso sobre nós, nos dando o dom da vida mais uma vez. Mais uma vez o Senhor deu para Luiz o dom da vida hoje e provou o seu poder lá. Mais uma vez o Senhor deu o dom da vida para o Robson, dando a ele a alegria de mais um emprego. E mais uma vez o Senhor tem dado o dom da vida para cada um de nós aqui. Segundo o pressuposto, o primeiro é que qualquer um está sujeito a quedas, mas o segundo é, outro sentimento que eu tenho é de que quem cai, geralmente se sente afastado do Pai. Diga-se comigo, quem cai, se sente afastado do Pai. E aí acontece um problema que é o mistério do pai pródigo. O mistério do pai pródigo não é do filho pródigo, mas do pai. Lembra da história do filho pródigo? O mais novo chega para o pai e fala o seguinte: pai, é o seguinte, eu quero minha herança. Eu já quero seguir meu caminho. Me dá a minha parte que eu quero viver minha vida. Lembra dessa história? O pai vai e dá. Toma tua herança. Eu te dou. O que você quer? Isso? Você está buscando isso? Está indo para essa direção? É você que sabe. E diz que o jovem, ele não teve responsabilidade nenhuma com a vida. Ele saiu gastando aquele dinheiro de qualquer maneira, sem planejamento. Gastou com a noite, gastou acabando com o seu corpo, com a sua vida. E o outro filho, mais velho, ficou em casa, cuidando do pai, não pediu herança e estava lá. Quando de repente ele estava na sarjeta, estava no fundo do poço, estava numa situação que qualquer ser humano aponta o dedo e fala, não presta. Irmãos, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda bem que eu não sou Deus, nem você. Ainda bem, irmãos. Porque a vontade que nos dá, às vezes, é de fazer aquilo que vai totalmente contrário ao mistério do Pai. Deus tem um mistério, algo que a gente precisa conhecer. A lógica humana não é associada à lógica divina. A lógica de Deus é completamente ao verso à lógica humana. O filho volta e ele comendo da sarjeta, das frutas e da comida dos porcos. Ele ensaia até o que vai falar para o pai. Conhecendo o pai, ele vai ensaiar e tentando ver se ele entra como empregado. E ele chega diante do pai e fala, pai, eu pequei diante do céu e diante de ti. Eu realmente entendi que eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos seus empregados, me coloca em qualquer lugar. E o pai abre os braços e fala, nós vamos fazer uma grande festa.
Nós vamos fazer uma grande festa. Vai lá, prepara lá o novilho, prepara lá o boi, prepara. Vamos lá, gente. Ó, se pegar, o meu filho voltou. Olha o meu filho aqui, gente. Ele voltou. Eu, mas meu pai, eu sempre quis te servir. Nunca gastei, nunca fui irresponsável. Que lógica é essa? E ele fala, a lógica de Deus é que ele estava morto, mas ele viveu de novo. Ele reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Então, Deus não está nem aí para o que você faz. Ele está aí para a tua decisão de retorno. A lógica de Deus é completamente diferente da lógica humana. E a gente, na lógica humana, se sente, agora que eu errei, parece que é uma coisa que não era para eu fazer e de fato não era. Deus não entende humanidade, é o que a gente pensa. E aí agora eu me sinto afastado do Pai. E afastado do Pai como eu estou, eu não sou digno de chegar diante dele nunca mais. Eu não vou buscá-lo mais, eu não vou pedir perdão, eu não vou chegar mais diante dele. Acabou minha vida, quer saber? Eu vou aqui trilhar o meu caminho mesmo, porque ele me abandonou e acabou. Só que aí a gente esquece desse Pai, que está sempre de braços abertos, pronto para fazer uma festa, quando a gente se levanta e fala, eu vou até o meu Pai, e direi, eu não vou até as pessoas dos acusadores, eu vou até o meu Pai, e direi, Pai, pequei diante do céu e diante de ti, não sou digno, mas o Senhor me faz digno. É Deus que nos faz digno. Primeiro ponto dessa mensagem é que às vezes nós caímos por causa da autossuficiência. O primeiro passo de Pedro, num texto que nós lemos aqui, o primeiro passo de Pedro para a queda foi a autossuficiência dele. Essa atitude devemos evitar também. Pedro falou, não, Senhor Jesus, se tiver que morrer pelo Senhor, eu morro. Se tiver que acontecer, qualquer um pode cair, menos eu. E quantas pessoas, e quantos jovens eu vi na minha caminhada, quantas pessoas falam, não, o diabo pode vir que eu dou uma rasteira nele. Que isso, eu estou firme com Deus. Imagina, isso não vai acontecer comigo não. Quantas pessoas pela autossuficiência, desenvolvendo uma confiança vaidosa, uma perigosa posição de independência do auxílio de Deus. Achar que qualquer um pode pecar, menos ele. Pedro chegou nessa triste realidade. A reação de Pedro sobre as coisas que foi orientado junto aos seus discípulos, que ia acontecer. Olha lá, Marcos capítulo 14, versículo 29 a 31. Marcos 14, de 29 a 31. Vou abrir aqui também para ajudar. Já está. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro que ainda hoje, essa noite, antes 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Versículo 31. Mas Pedro insistia ainda mais. Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. A reação de Pedro ao imaginar que ele jamais correria o risco de cair, se tornou o mais sério candidato à queda. O grande problema é quando a gente acha que eu posso entrar numa situação e eu vou estar ileso. O grande problema é quando a gente acha que não tem condição de cair em algum erro. O erro de muitos tem sido em não aceitar que pode falhar. E aí quando falha, a pessoa se acha a pior de todos.
Reconhecer suas limitações é o primeiro passo. Saber quais são os seus limites é o primeiro passo para se estabelecer o mais são possível. E não cair no segundo passo. O primeiro passo é a autossuficiência. E o segundo passo é cair pelo afastamento total. Tem pessoa que acabou caindo pela autossuficiência, achava que não ia cair, acabou caindo. E aí ela começa a se afastar. Foi o que aconteceu com Pedro. Lá em Lucas 22, 54, diz assim: então, prendendo-o, levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Pedro o seguia à distância. A pior coisa é quando você olha Jesus de longe. São momentos difíceis na vida de Pedro. Momentos que antecedem o ocorrido com Jesus. Passou a seguir Jesus de longe. Não abandonou por completo o mestre, mas o seguia a uma distância cautelosa. Isso para evitar os guardas, os fariseus, para não se comprometer. Eu quero evitar algum problema na minha vida, por isso não me relaciono. Eu quero evitar algumas situações de dor no meu coração. Eu quero evitar a morte, eu quero evitar qualquer conflito, por isso eu não vou me comprometer. Quantas pessoas não têm se comprometido com o reino? Para evitar ser associado com Jesus. É raro alguém se afastar de Cristo, assim, de uma forma repentina. É muito raro. Geralmente, há todo um processo pós-queda. Há todo um processo de pessoa ficar triste. Há todo um processo de depressão, frustração. O afastamento de um dia para o outro. A pessoa vai se afastando aos poucos. Ela já não se sente mais inclusa. Ela não se sente mais naquele grupo. Ela não se sente mais à vontade. E aos pouquinhos ela está se afastando. Longe de Cristo ficamos indefesos, irmãos. Longe de Cristo nós ficamos desprotegidos. Longe de Cristo, se você foi capaz de cometer um erro, longe de Cristo você vai cometer muitos outros. E um pior do que o outro, um abismo gerando outro abismo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Da mesma forma que a ovelha afastada de seu pastor fica à mercê do lobo, assim acontece com a gente quando se afasta de Jesus. Quando ficamos longe do Senhor, mais perto do que representa a não presença de Deus nós ficamos. E você se identifica, acaba se identificando com isso e achando tudo ok, tudo legal. Existe um demônio chamado nada a ver. É um demônio que é um dos piores da classe. Tinha que ter o nome dele aqui na Bíblia. Nada a ver. É um demônio. Não, não tem nada a ver. Nada a ver. Não, nada a ver. Está vivendo um momento do relativismo. E vem esse terceiro ponto aqui, que nós caímos por falta de comprometimento com Deus e comprometidos estamos com o mundo. Pedro sentou na roda dos escarnecedores naquele dia. Quando ele viu Jesus sendo preso e ele lá acompanhando de longe, tudo acontecendo, a casa caindo, ele não estava compreendendo nada do que estava acontecendo, provavelmente não via perigo nenhum naquilo que ele tinha falado. Muitos não veem nenhum problema em flertar com erro. E ele começou a ficar na roda errada, no fogo estranho, na roda dos escarnecedores. Uma noite fria, talvez até chuvosa. O seu Senhor estava sendo preso naquele momento, ele está lá. Daqui a pouco vai amanhecer e ele está lá. A madrugada escura e mais escuro estavam os seus pensamentos, obscuros. Pedro com gente esquisita, com gente que não era do entendimento dele, pessoas que estavam ali exatamente para serem canal do fluir de Satanás. E ele ali naquele momento, no lugar errado, com gente errada, no momento errado, Pedro acaba caindo. O nosso problema é flertar com erro. Sabe aquele erro daquela pessoa no seu trabalho que está flertando contigo? Sabe aquela pessoa que fica te elogiando o tempo todo no trabalho e você não encontra dentro de casa? Ah, mas não tem nada a ver, é só colega. Não tem nada a ver, é só um amigo. Ah, é brincadeira nossa, é brincadeira.
Sabe aquele desvio de caneta de R$10, de R$5, de pouca coisa? Ah, isso aqui a empresa nem precisa. Isso aqui não é nada. Isso aqui. O nosso problema é flertar com o erro. Tudo é relativo. Está vivendo uma geração relativista. E aí é que está, nós estamos nos afastando de Deus. E nos igualando a esse mundo relativo. Tudo é relativo. 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios 15, 33. Nós vamos ver como somos corrompidos. Não se deixe enganar. Olha o que a palavra está falando para a gente. Não se deixe enganar. O que diz aí, irmãos? As más companhias corrompem os bons costumes. É uma conversa sobre casamento com a amiga. É uma conversa de casamento com um amigo. É um bate-papo sem sentido. É um bullying com alguém, com alguma pessoa. Tudo isso. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E que costumes são esses? São os costumes bíblicos. Que palavra é essa? É a palavra de Deus para a nossa vida. E vai gerar vida em nós. Então não se deixe enganar. Não devemos deixar de falar e sermos indiferentes. Devemos ser pessoas agradáveis, sermos pessoas diferentes. Não é deixar de se relacionar, não é deixar de ter amizade, não é deixar de ser gente boa, mas você sabe muito bem quando as coisas não caminham para o que deve ser caminhar. Bom, deixa eu direcionar para o final da mensagem que hoje eu passei. Nós devemos superar uma queda. E para superar uma queda, eu preciso de duas coisas. Primeiro, diga bem forte assim comigo: arrependimento. E virando-se ao Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Judas também errou para com Jesus. Mas você pode folhear a Bíblia, você não vai procurar Judas chorando amargamente. Ao ouvir o canto do galo, amanheceu e ele caiu em si. E aí vem uma frase que, para você entender, isso vai ficar fixado na tua mente. Você vai sair daqui hoje e vai entender essa frase. Cair em si faz-nos não cairmos no pecado. Si é o nome da melhor cama que existe. É onde a gente deve cair. Em si. Toda vez que a gente cai em si, a gente não cai no pecado. Quando a gente sempre olha para nós, a nossa pequenez, a nossa limitação, o quanto aquilo está errado, o quanto estamos afastados, o quanto do nosso coração. E outra coisa, repare bem, somos tentados pelo dinheiro, somos tentados pelo poder, somos tentados pelo sexo, somos tentados pelas drogas, somos tentados o tempo todo por tudo, no momento que menos estamos buscando a Deus. É no momento que menos buscamos a Deus. Quando a gente está buscando a Deus, a tentação pode até vir, mas ela não tem o mesmo poder e a mesma força sobre nós. E aqui nós devemos entender, cair em si foi o que faltou para Judas, cair em si foi o que Pedro teve. A melhor cama para a gente cair se chama si, é o lugar onde devemos habitar e cair o tempo todo, é em si mesmo. Olhar para dentro de si, é o que a gente faz na ceia. Olhe para você mesmo, olha para dentro de si, vê se há alguma coisa que você precisa se acertar com Deus e faça. E participa da ceia. Não é para você ficar com remorso. Ai, eu estou em pecado, não posso participar da ceia. Eu vou embora. Não vou pegar hoje não, tá? Hoje eu não pego não. Não, nem isso. A palavra nos orienta. Olhe para dentro de você. Veja o que haja. Conserta-se com Deus e participa.
e participa, acabou, está incluso. Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. O Senhor, Ele olha para a queda diferente do que nós. Ele olha para a queda como algo, um acidente na tua vida. Mas Ele está olhando para o teu coração. Você está pronto para se arrepender? Chora amargamente, chorou, colocou diante dEle. Ele é fiel e justo para perdoar o teu pecado. Naquele mesmo momento, Jesus estava sendo levado ao sinédrio. Mas sabe de uma coisa? O Senhor também ouviu o galo cantar. Não foi só Pedro que ouviu o galo cantar, não. O Senhor também ouviu. E nesse instante diz a palavra que o Senhor olhou para Pedro. No instante que o galo cantou, ele olhou para Pedro. O olhar do Senhor é um olhar de contemplação. Diz a palavra que o Senhor está em todo lugar, a contemplar maus e bons. Não é um olhar de acusação, nem de censura e nem de ressentimento. O olhar de Deus para nós é um olhar de perdão. Ao ver aquele olhar, Pedro não resistiu e chorou, se arrependendo. Por último, além do arrependimento, nós superamos por uma coisa chamada graça. Diga assim, pela graça. Eu não sei quem já teve aqui a oportunidade de passear de escuna. Mas a escuna, para mim, é uma das coisas que eu posso explicar o que é a graça. Nós moramos lá em Cabo Frio, de vez em quando a gente passeava ali em Búzios. E uma vez a gente foi passear de escuna. E é um passeio maravilhoso. Você para numa praia, para em outra. Tem a convivência no barco. Tem tudo. Sabe o que é a graça? A graça é o seguinte. Eu chego e falo o seguinte, só tem uma vaga para entrar no barco. Eu falei, caramba. Eu estou com dinheiro e você não. E eu falo assim, não, tudo bem, eu pago, deixa ela desfrutar do passeio. Eu pago para que ela desfrute do passeio. Mas vai ter uma hora que o passeio vai acabar. E aquilo que foi pago, ou foi desfrutado, ou a pessoa não quis. A mesma coisa é a graça. O Senhor pagou para que a gente desfrutasse das melhores coisas dessa terra. O Senhor pagou um preço de cruz para que desfrutássemos das melhores coisas dessa terra. Mas tem gente que entra no barco e fica reclamando do tempo. Tem gente que entra no barco e fica reclamando da música. Tem gente que entra no barco e fala, não vou descer nessa praia não. Tem gente que entra no barco e não quer desfrutar de nada do passeio. Fica o tempo todo desmerecendo. E quando acaba o passeio ainda reclama. Foi o pior passeio da minha vida. E fica reclamando, por que me colocaram nesse barco? Eu estou com enjoo. E fica murmurando o tempo todo. Assim somos muitos de nós. Diz aqui em Lucas 22:31 que Satanás pediu para cirandar Pedro como trigo. Pediu para Jesus para sacudir Pedro. Pediu para Jesus para fazer o que às vezes acontece em nossa vida. Nós somos sacudidos no barco. Acontece um monte de coisa, mas é hora de a gente parar e falar, ei, se eu estou no barco e eu tenho coisa boa para desfrutar, é porque Jesus pagou para que eu estivesse aqui. Então deixa eu desfrutar dessa vida. Eu não vou dar esse gostinho para Satanás. Eu vou desfrutar dessa vida que o Senhor me deu. Não vou me sentir culpado, não vou me entregar. Não vou me entregar para o erro. Pedro foi avisado. Jesus falou, olha, Satanás pediu para cirandar em você. O trigo é peneirado. Quando estamos cheios de nós mesmos, não conseguimos nem ouvir o que Jesus falou para a gente. E Jesus alertou, olha, o pessoal está de coração duro. Dura cerviz, teimoso Pedro. Entenda. Mas mesmo assim, o Senhor não o desprezou. Pelo contrário, livrou Pedro e fortaleceu ele no ministério. Deus não quer desprezar você porque Ele não despreza você. Errou, pecou.
Meu irmão, já se arrependeu? Entendeu o que é a graça? Então seja bem-vindo à vida e vamos desfrutar dessa vida. Sabe, entendeu? Pecou, errou. Deixa lá, acabou. Acabou. O Senhor tem para nós um tratamento especial para a queda espiritual. Não se sinta afastado. O Pai está de braços abertos. Ele está fazendo um banquete. Todas as vezes que você se levanta de uma queda, o Senhor está preparando um banquete para você. Todas as vezes que você se levanta de uma queda, tem um banquete preparado para você. Isso é o mistério de Deus. Não me pergunte como, porque isso é do céu. Isso não vem de mim, não vem de ninguém, não vem da igreja. É poder de Deus sobre a nossa vida. A forma dele enxergar o ser humano é diferente. Ele olha para nós e fala o seguinte: eu vou resgatar Pedro, eu vou resgatar Davi, eu vou resgatar Daniel, eu vou resgatar qualquer um. Eu resgato o tempo todo. O Senhor é um Deus de resgate. E Ele está resgatando você da queda. Se você caiu hoje, se você caiu ontem, se vai cair amanhã, lembre-se, há sempre um banquete de Deus preparado para você. Vamos ficar de pé? Vamos encerrar essa mensagem. Para a honra e glória dele. Obrigado, Deus, porque há um banquete do céu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre quando alguém volta para Cristo, sempre quando alguém entrega a sua vida a Cristo, há uma festa no céu. Eu fico imaginando a correria de preparar a festa, de cânticos espirituais, tudo acontecendo ao nosso favor. Porque o Senhor é um Deus que olha o resgate. Você entende o nosso coração. E o Senhor não olha como nós olhamos. O Senhor não olha com o nosso olhar. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor cuidou de Pedro. Muito obrigado porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigado, Deus, porque a gente está nessa escuna da vida. E a gente precisa aproveitar cada momento e cada etapa dela. E às vezes está perdendo tempo murmurando, às vezes está perdendo tempo lembrando que poderia estar fazendo em terra, está perdendo tempo. E o Senhor está falando para a gente: desfruta do passeio que é essa vida, porque a vida passa rápido. Passa rápido. E a gente precisa desfrutar, Pai. Tu é a honra, Pai. Muito obrigado. Cuida dos seus filhos. Leva em paz. Protegidos. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma musiquinha infantil que fala assim. Como é que é? Tropeça aqui, mas depressa levanta e começa a cantar. Como é que é a musiquinha infantil? Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar. Vive sempre sorrindo e começa a cantar. Essa aqui, caia por lá. Mas depressa levanta e começa a cantar. Mas depressa levanta e começa. Olha só como é que o hino infantil ensina pra gente. Olha só, um hino infantil. A gente precisa aprender. Que Deus fale o nosso coração. Deus leve você em paz. Em nome de Jesus. Abraça seu irmão, fala algo de Deus para ele. Sábado estamos de volta aqui. Para a honra e glória dele. Muita mensagem boa nesse final de semana para a nossa vida.